Você sabe qual foi o pior pecado que o rei Davi cometeu contra Deus? E o que isso acarretou na vida do grande rei de Israel? Assista até o final que te explicarei tudo sobre a sua queda e o que podemos aprender sobre essa lição. O exército de Israel tinha saído para a guerra, mas dessa vez o rei guerreiro havia resolvido ficar em Jerusalém. Do terraço do seu palácio, ele enxergou uma linda mulher que estava se lavando. Rapidamente, Davi perguntou sobre a identidade daquela mulher. Tratava-se de Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, um soldado do exército de Israel. Mesmo sabendo aquela bela mulher era comprometida, Davi mandou seus mensageiros trazê-la até ele. Quando Davi olhou para Batseba de seu palácio, ele foi tentado, mas ao invés de resistir à tentação, ele cedeu a ela. Ele se deixou ser dominado pelos seus desejos carnais e se enveredou pelo caminho do pecado. A tentação pode ter uma fonte externa, mas também uma fonte interna. Ela tanto pode ser instigada por Satanás e pelo seu mundo, como pela própria natureza do homem, que está em Tiago capítulo 1, versículo 13. Rendido aos seus instintos carnais, Davi não tomou conhecimento da lei de Deus e quebrou vários mandamentos divinos. Ao olhar obstinadamente para a mulher de Urias, ele cobiçou aquilo que pertencia ao seu próximo. Ao mandar trazer Batseba com propósito egoísta ao seu palácio, ele furtou o bem mais precioso do seu próximo. Por fim, ao se deitar com ela, Davi quebrou o mandamento do Senhor que proíbe o adultério. O pecado sem penitência gera ainda mais pecado. Após saciar a sede de seus desejos pecaminosos, Davi despediu a mulher. Talvez ele pensasse que nunca mais teria que lidar com esse assunto novamente. No entanto, Batseba acabou engravidando. Davi mandou chamar Urias do campo de batalha e tentou fazê-lo ir se deitar com Batseba, mas Urias se negou, alegando que não poderia se banquetear e se deitar com sua esposa enquanto a nação de Israel estivesse envolvida numa guerra. Davi chegou até embriagá-lo, mas Urias não cedeu. A ideia de Davi era fazer com que Urias pensasse que o filho de Batseba estava esperando era seu, mas ao ver que seu plano de engano havia fracassado, Davi tramou algo ainda pior. Ele ordenou a seu comandante que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, onde o combate estivesse mais violento, para que não pudesse escapar, ou seja, uma missão suicida. Então foi assim que o pecado do adultério acabou levando Davi ao pecado de assassinato, ao planejar covardemente a morte de Urias, que está em 2 Samuel 11, do versículo 15 ao 25. Batseba chorou a morte de seu marido, mas passado seu período de luto, Davi mandou que ela fosse levada ao palácio para que pudesse fazer dela sua esposa. Naquele momento, o plano de Davi parecia ter dado certo, se não fosse o conhecimento do grande Senhor e Salvador. Davi poderia esconder seu pecado dos olhares humanos, mas jamais dos olhos de Deus. Por isso o escritor bíblico escreveu: "Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor", que está em 2 Samuel 11, 27. Como vimos, em certo momento da sua vida, ele cometeu um pecado gravíssimo que lhe trouxe sérias consequências. A princípio, aparentemente, Davi ficou bem despreocupado. Ele conviveu em harmonia com seu pecado até que Deus o repreendeu através do profeta Natã. Inclusive, muito sabiamente, o profeta do Senhor tratou com Davi de modo a fazê-lo declarar espontaneamente qual deveria ser a punição por seu pecado. Após ouvir uma ilustração do profeta Natã sobre o homem rico que se apropriou e matou a única cordeirinha de um homem pobre, Davi ficou irado e disse que aquele homem era digno de morte, que está em 2 Samuel 12, 5. Ao descobrir que aquele homem era uma figura sua, Davi entendeu quão grande havia sido o seu pecado. Ele cometeu adultério, assassinato, abusou de seu poder e agiu de forma corrupta. Davi confessou seu pecado e se arrependeu profundamente. Então, em sua infinita graça e misericórdia, Deus o perdoou. No entanto, porém, todavia, o arrependimento de Davi e o perdão de Deus não significaram a imunidade das consequências do seu pecado. A sequência da história mostra que Davi se arrependeu profundamente de seu pecado e alcançou o perdão de Deus. Nesse sentido, o crente também pode arrepender com Davi no que diz respeito à sua contrição diante de Deus ao confrontar o pecado. Davi aceitou a correção divina, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus que lhe afligiu. Ele confessou seu pecado
pecado, reconheceu sua miséria e buscou a restauração da parte do Senhor. Ao invés de buscar justificativa para o seu erro, ele buscou o perdão de Deus. Porém, ainda assim, ele teve que lidar com os efeitos do seu erro. As consequências do pecado de Davi atingiu não somente sua vida, mas também sua casa e a nação de Israel. Nasce então Lemuel, filho de Davi com Batseba. Só que essa criança já tinha um destino trágico, que foi o que? O profeta Natã já havia revelado a Davi que essa criança não iria dar consequência na vida por conta da iniquidade dos dois. E isso que aconteceu. Lemuel acabou nascendo, porém ele não resistiu e acabou adquirindo uma doença e veio a óbito logo assim depois que nasceu. Isso mostra que Deus, apesar de perdoar todos os nossos pecados, ainda a gente não está impune de receber aquilo que tem como castigo. Então, infelizmente, esse foi o castigo para Davi e Batseba. Porém, Davi não ficou só nessa punição, ele sofreu outras punições futuras. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com todos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos e eu espero que você tenha aprendido sobre mais essa história sobre a vida de Davi, esse lado que muitas das vezes ninguém fala. Então é isso, muito obrigado, fique na paz, fique com Deus e valeu!